Ok, então começamos a gravação. Mais uma vez, boa noite a todos, todas. Hoje o nosso encontro é nosso primeiro encontro sobre TGA, né? Onde temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a plataforma, mas principalmente sobre a estrutura da nossa disciplina. E é uma aula que certamente vai ajudar vocês, não apenas para entender a funcionalidade da disciplina, mas a funcionalidade de todas as outras disciplinas que virão, que são as disciplinas que a gente chama de disciplina padrão ou regular. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre isso, explicar o que é, mas é uma aula que é útil não apenas para agora, mas para o decorrer da graduação de vocês, né? Eu vou fazer aqui uma projeção para vocês. É, e- Deixa eu só alinhar aqui. Ok, agora vai. Aí vocês sinalizem para mim se está aparecendo. Está aparecendo aí o portal do aluno para vocês? Sinaliza aí, por favor. Ok, obrigado, Elber. Obrigado, Naira. Então vamos lá, pessoal. Agradeço, inclusive, mais uma vez, a aluna Franciene, que gentilmente permitiu que eu utilizasse o portal dela apenas como modelo de apresentação, tá? Para vocês. Pessoal, vamos lá então. Eu vou começar falando, né, sobre uma ferramenta aqui no portal que é muito útil para vocês. Depois a gente vai dar uma passada nas outras, né, nas outras ferramentas, mas eu gostaria de começar por essa, que é a relação de disciplinas. Vocês podem observar que aqui no portal do aluno, né, essa é a página principal, né? E vocês têm aqui na coluna ao lado direito a relação de disciplinas que vocês estão matriculados e também na coluna esquerda alguns links, que são links para vocês navegarem no portal. Essa coluna ao lado esquerdo, ela não muda, tá? Ela permanece fixa ali o tempo todo. Quase no final dessa coluna, vocês vão encontrar esse link aqui, ó, relação de disciplinas. Eu quero começar falando dele porque aqui você vai encontrar todas as disciplinas do seu curso. No caso da aluna Franciane, ela é aluna de gestão comercial, né? Tem o nome aqui abaixo do coordenador dela, professor Márcio, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, muito querido por todos, excelente profissional. Ela é aluna de gestão comercial e, portanto, o professor Márcio é o coordenador dela. Você que é aluno de outros cursos, vai aparecer aqui, né? O nome do seu curso e abaixo o nome do seu coordenador. Quando você clica em relação de disciplinas, o que que aparece para você? Exatamente a relação de todas as disciplinas do seu curso, tá? Então você tem aqui as disciplinas do primeiro período, do segundo, do terceiro e assim por diante. Os alunos que são alunos de cursos bacharelados, como, por exemplo, ciências contábeis e administração, esses cursos têm duração de 4 anos, né? Os cursos tecnólogos, em média, têm 2 anos de duração. Um ou outro que vai ter 2 anos e meio. Ou seja, tem uma quantidade de disciplinas menores, né, mais reduzida, do que os cursos de bacharelados. Se você observar bem, primeiro período, né, lá em relação de disciplinas, ele está muito ativo. Por quê? Porque é o período que vocês estão matriculados, tá? Nele vai aparecer as suas disciplinas, né? A disciplina que vocês estão cursando, que no caso é TGA, vocês conseguem visualizar por aqui quando que ela começou, né? Começou no dia 14 de outubro, vai até o dia 23 de novembro, tá? Consegue visualizar a data de início e término das outras disciplinas também. Consegue visualizar o detalhamento de notas, tá? Aparece aqui, ó, ao lado as notas na medida em que vocês realizarem as atividades. Lembrando que a, a relação de atividades pontuadas em TGA é a mesma
da, da disciplina de comunicação e linguagem com um pequeno acréscimo, né? Em comunicação e linguagem, vocês não tinham disciplinas discursivas. Em TGA, vocês terão, né? Vocês terão. Então, vamos lá. O que que vocês têm aqui de atividades pontuadas? Circuito inicial, intermediário e final, tá? São as questões de múltipla escolha. Aí aqui no meio tem o fórum temático, que já está aberto, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. É só você acessar e fazer, participar. E o circuito integrador, que aqui são duas questões discursivas. Exatamente esse circuito que não tinha na disciplina de comunicação e linguagem. O resto é igual. Agora, a partir de TGA, vocês terão prova final, tá? Prova final funciona assim. Se você conseguir somar 60 pontos ou mais, aí vocês estão aprovados direto. Não vai fazer prova final. Mas o aluno que não conseguir somar esses 60 pontos, aí vai ter que fazer a prova final, que é como se fosse uma recuperação para ele tentar a aprovação na matéria, tá? E atividade extra, que eu vou falar depois, porque o nome já diz, é atividade extra, tá? Então, essa aqui é a estrutura de pontuação. Essa estrutura é a mesma estrutura que vocês vão levar para todas as outras disciplinas do curso de vocês, tá? Disciplinas regulares, que é a grande maioria dessas disciplinas, tá? Então, o que vocês estão vivendo agora em TGA vai ser a mesma estrutura de pontuação em TGA, é a mesma estrutura de pontuação das outras disciplinas regulares. E o que são essas disciplinas regulares? São as disciplinas que duram em torno de 30 dias. Vocês lembram que no modelo da Unileia, o aluno faz praticamente uma disciplina por vez, né? Com algumas exceções, eu vou explicar. Essas disciplinas que são oferecidas por vez, dura 30 dias em média, a gente chama elas de disciplinas regulares ou disciplina padrão, tá? Normalmente, na matriz curricular do seu curso, você vai ter 5 disciplinas regulares e uma disciplina semestral, tá? Os cursos tecnólogos e bacharelados sempre terão a disciplina semestral, que é a APEX, Ambiente Profissional e de Extensão, em Gestão Comercial, em Administração, em Gestão Pública, em Gestão de Marketing, por aí vai, tá? Então, vocês sempre terão, em cada período, uma disciplina de APEX. Os cursos bacharelados não terão até o 8º período, terão até o 5º, aí eu não me recordo agora, mas certamente a coordenadora de vocês, ela, elas poderão ajudá-los, né, orientando. Mas vai pegar os períodos iniciais. E os cursos tecnólogos, que têm duração de 4 períodos ou 5, o que equivale a 2 anos ou 2 anos e meio, vão ter em cada período uma disciplina de APEX. Então, assim, vocês terão uma disciplina semestral por período, com essas observações que eu fiz, e 5 disciplinas regulares, essas que duram em torno de 30 dias. Por exemplo, TGA é uma disciplina que dura em torno de 30 dias. Aí você pode olhar aqui na, na data de início e na data de término e falar assim: ah, professor, essa disciplina não dura 30 dias, ela dura 40, né? Mas eu vou explicar por quê. Vamos lá. Eu sempre digo que as disciplinas duram 30 dias, 4 semanas, porque dentro do prazo de 4 semanas você vai conseguir encerrar a matéria. Você vai fazer a matéria toda ali. Se você não conseguir alcançar os 60 pontos que eu mencionei, aí sim você vai fazer a prova final e é na 5ª semana que vai estar disponível. Por isso que oficialmente ela dura
40 dias, mas na prática ela vai durar até 30 para você, desde que você consiga passar direto, né? E aí daqui a pouco eu vou dar dicas para você poder ter um bom desempenho nos seus estudos, tá? A primeira disciplina, comunicação e linguagem, ela é uma disciplina assim muito tranquila, né? Basta os alunos fazerem as atividades de múltipla escolha e a gente chama ela de disciplina conceito. Aparece aqui a informação concluído, não aparece a informação aprovado, aparece a informação concluído, porque ela é uma disciplina conceito. Ela é assim. A partir de TGA, aí sim, vai aparecer para vocês aprovado ou reprovado. A média para vocês passarem agora em TGA são 60 pontos. Na verdade, vocês precisam somar no mínimo 60 pontos. Todas as outras disciplinas também serão assim, tá? Por isso que eu falo com os meus alunos, ó, essa primeira aula de TGA, que eu explico sobre a estrutura, vai servir para todo o curso de vocês, tá? A não ser que mude alguma coisa na instituição. Aí é uma mudança que ocorre a cada 100 anos, em termos estruturais. Brincadeira, acontece, mas não acontece com frequência, demora um pouco, né? Nós já temos esse modelo já há algum tempo e a gente não tem pretensão de mexer, tá? Bom, então, agora a partir de TGA, vai aparecer aprovado e reprovado. Só vai aparecer essa informação após a data de término da matéria. Cerca de 2, 3 dias depois, aí sim vai aparecer para vocês essa informação, tá? Porque aí o sistema vai atualizar. Enquanto isso, vocês conseguem ver o detalhamento de notas clicando em detalhamento de notas, tá? No caso aqui não aparece ainda nenhuma nota, porque a Franciane está estudando, mas ela não fez ainda os exercícios pontuados. Vai fazer. E aí o que que acontece? Quando você fizer, assim como a Franciane, né? O circuito inicial, intermediário e final, que são as questões de múltipla escolha, na hora sai a nota, né? Aparece lá para você, no seu ambiente de avaliação, e também vai aparecer aqui, porque são questões de múltipla escolha. O próprio sistema já coloca lá o que está certo, o que está errado e anota, ele calcula. Agora, quando você fizer fórum temático e o circuito integrador, e aí é discursivo, você vai ter que esperar a correção do seu professor, tá certo? Você vai fazer. Ah, professor, já fiz o circuito integrador. Calma que eu vou começar a corrigir. A gente tem um prazo longo para corrigir, mas eu procuro corrigir sempre um pouquinho toda semana para não acumular para mim, tá? Mas demora um pouquinho, tá? O nosso prazo é longo. Então, assim, fez, aguarda a correção. Não se preocupe, que vai ser corrigido. São duas questões discursivas. Pode acontecer e vai acontecer de você vai fazer as duas, aí um belo dia você vai ver a nota e você vai ver que eu corrigi uma, mas não corrigi a outra. É assim mesmo. Porque para nós, professores, aparece as questões que vocês fizeram misturadas. Não aparece assim, por exemplo, eu estou vendo aqui a aluna Késia Cristina Pacheco. Vamos criar aqui uma situação. A Késia foi lá e fez as duas questões discursivas. Vai aparecer para mim misturado. Não vai aparecer as duas questões da Késia, as duas questões da Manuela, as duas questões do Elber Machado. Não. Vai aparecer misturado. Eu vou corrigindo. Eu vou fazendo a correção. Então, de repente, eu vou corrigir uma da Késia e a outra não. De repente, eu vou corrigir só depois. Aí, não vai acontecer com a Késia porque eu já estou orientando. Mas se ela não tivesse a orientação, o que que ela ia pensar? Caramba, deu algum problema. Por que será que só foi corrigida uma e não foi corrigida a outra, né? É por esse motivo, porque para nós professores, essas questões elas aparecem em um banco específico que só nós temos acesso e não aparece em ordem, ela aparece misturada e a gente vai corrigindo. Então não se preocupem, não se preocupem em TGA e não se preocupem em qualquer outra disciplina regular, tá? Esse é um procedimento padrão. Só fiquem atentos aos prazos para vocês não perderem, tá? Então,
Dito isso, a avaliação do circuito inicial, intermediário e final são questões de múltipla escolha. Nota aparece na hora, fórum temático e circuito integrador. Circuito integrador são duas questões discursivas, aí vocês têm que aguardar, tá? As próximas disciplinas aparecem aqui também, quando elas vão começar e quando vão terminar, tá? E do segundo período também aparece o nome, e do terceiro e assim por diante, mas não aparece data, porque vocês não estão matriculados nessas disciplinas, né? Só vão aparecer as datas quando vocês estiverem matriculados, tá? Nessa coluna aqui ao lado direito, quando vocês acessam o portal, aparecem as disciplinas que vocês estão matriculados, que são as disciplinas do primeiro período, tá? São as disciplinas do primeiro período. Quando vocês entrarem no segundo período, vai aparecer elas aqui primeiro, e lá embaixo vai aparecer as do primeiro período que vocês cursaram. Elas vão continuar aparecendo aqui para vocês, tá? É só uma informação, vocês vão visualizar isso no decorrer dos períodos, mas é só para vocês já entenderem, tá? Para acessar a disciplina de TGA, o que que eu tenho que fazer? Eu vou aqui na coluna ao lado direito, clico em TGA. Vocês vão observar que o meio da tela muda, ele sinaliza para mim que eu estou dentro de TGA. A minha coluna ao lado esquerdo, ela não muda porque ela é fixa, tá? E a minha coluna do lado direito sofreu uma atualização, porque agora eu estou dentro de TGA e aparece para mim as ferramentas ao lado direito para eu navegar na disciplina. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer todas as vezes que eu iniciar uma disciplina regular, né? Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, clicar aqui na caixinha Introdução e na opção Apresentação da disciplina, tá? Aqui eu tenho que ler o texto e assistir o vídeo gravado pelo professor tutor, conteudista, aonde ele fala sobre a disciplina. Isso aqui é importante para eu começar a entender o que eu vou estudar. E a segunda coisa, e extremamente importante, é o cronograma de atividade da disciplina. Está logo aqui abaixo, ó, dentro da caixinha Introdução. Aqui vocês têm todas as datas que vocês precisam saber. E isso é muito importante, porque na modalidade da educação à distância, vocês têm, por um lado, uma boa flexibilidade, né, para poder estudar. Vocês podem estudar pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Vocês têm essa flexibilidade, né? Vocês não precisam estar naquele horário, naquele local para ter aula. Já está aqui na plataforma, né? Vai ter, sim, eventualmente, alguns encontros síncronos, mas isso não vai ser todos os dias. Isso vai ser coisas pontuais, tá? Fora isso, está posto aqui na plataforma. Por outro lado, vocês precisam ter disciplina, vocês precisam cumprir todos os prazos. E aí que entra o problema, porque uma parte dos alunos tem essa dificuldade. Deixam tudo para a última hora, perdem o prazo e aí fazem contato com o professor, com o coordenador e falam: eu não consegui fazer, o que pode fazer por mim? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Esse é um grande problema, tá? Gente, vou pedir a vocês só um segundo para eu poder ajeitar aqui o carregador do computador, tá? Senão vai arriar a bateria. Só um segundo.
Pronto. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão ouvindo, me vendo? Sinaliza aí para mim. Sim? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Então, o que que acontece? Vocês têm prazo para cumprir, né? Então tem que cumprir o prazo. No cronograma de atividade, vocês já têm acesso desde o início da sua disciplina regular, os prazos da sua disciplina, né? Já está ali. E metade dessas informações aqui são apenas informações mesmo, não estão ligadas a atividades pontuadas, mas a outra metade, sim, estão vinculadas a atividades pontuadas. Então, vamos lá. Aqui a primeira linha, apenas uma informação, ele menciona quando que a disciplina começou, né? Na segunda linha, ele fala até quando vai o fórum de apresentação, que não é pontuado, é apenas um espaço para o aluno se apresentar, e ele vai ficar disponível até amanhã. Fórum de informações gerais vai ficar disponível até o dia 23 de novembro, também não é pontuado, tá? É apenas um espaço para o professor tutor postar as suas mensagens, as orientações para a turma. Fórum Dúvidas vai ficar disponível até o dia 10 de novembro, também não é pontuado, mas é um espaço para os alunos poderem tirar dúvida. Então, até aqui, nada pontuado, apenas informação. A partir daqui, aí sim a gente está falando de elementos pontuados. Então, fórum temático, ele sinaliza que foi aberto no dia 21 de outubro e vai fechar no dia 7 de novembro. É um fórum pontuado. Circuitos inicial, intermediário e final, que são as questões de múltipla escolha, tá? Está aberto desde o início e vai fechar no dia 10 de novembro. O circuito integrador, a mesma coisa, ele está aberto desde o início e vai ficar aberto também até o dia 10 de novembro. Só tem uma pequena informação aqui que você consegue ter acesso se você ler a aula 6, né? Que está lá no seu circuito final. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E a prova final vai acontecer do dia 17 de novembro ao dia 23 de novembro, tá? Somente para os alunos que somarem menos de 60 pontos, tá? Bom, só mais uma informação para aproveitar, né, essa imagem aqui para vocês. Circuito inicial, intermediário e final são as questões de múltipla escolha. Vocês têm duas tentativas, tá? Não são obrigados a fazer as duas tentativas, mas se quiser, pode. Lembrando que ahn, a nota que vai prevalecer é a nota da última tentativa, tá? Não importa se ela foi maior ou menor do que a primeira tentativa. Se você fizer duas vezes, vai prevalecer a nota da sua última tentativa, tá? Essa é a regra, ok? Bom, dito isso, vocês precisam ter muita atenção aqui no cronograma de atividade, tá? Os próximos links dentro da caixinha introdução são bem simples. Aqui a gente tem o plano de estudos e o plano de estudo semanal que a Faculdade Unileia preparou para dar algumas dicas para vocês. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na prática. Plano de ensino, que é a ementa, né, da sua disciplina, também mostra o que vocês vão estudar. Tem aqui o sumário do seu livro didático, a gente já vai abrir ele, tá? Mas isso aqui nada mais é do que o sumário. E tem o e-book Ambientação Acadêmica, que vocês podem baixar em PDF no seu celular. Ele é um material muito bom, bem pequeno. Ele tem 50 páginas, mas tem muitas imagens, por isso que ele ficou um pouco grande. Mas, na verdade, ele não é tão grande assim, ele tem poucas informações. Mas informações bem resumidas para vocês sobre a plataforma, sobre a instituição, vale a pena vocês lerem, tá?
E aqui na coluna ao lado direito, um pouquinho mais abaixo, a gente tem os fóruns de interação, apresentação, informações gerais e dúvidas, tá bom? Próxima caixinha, caixinha é material didático. Primeiro link dela, livro didático. Todas as disciplinas regulares possuem um livro didático com 80 a 120 páginas no máximo. E todos eles padrão, são 6 capítulos, tá? 6 capítulos. O livro didático é uma parte do conteúdo que vocês têm para estudar, tá? A outra parte eu vou falar já já. E o último link dentro da caixinha material didático é um material complementar, tá? Que os professores às vezes postam, às vezes não, e não tem problema, tá? Aí aparece aqui quando o professor posta, beleza? Circuitos, inicial, intermediário e final. É muito padrão esses circuitos, tá? Por quê? Cada um deles vai ter 2 aulas. Conteúdo da aula 1 e da aula 2 no circuito inicial. Conteúdo da aula 3 e da aula 4 no intermediário. Conteúdo da aula 5 e da aula 6 no circuito final, tá? Vou abrir aqui a primeira aula para vocês verem como é, e essa aqui vai servir de exemplo para as outras, tá bom? A gente chama esse circuito também de circuito interativo, tá? Por quê? Porque esses circuitos têm muitos links, tá? Tem textos, muitas imagens e links que interagem com você, ó. Clique no ícone e saiba mais. Aí ele já está sugerindo aqui, ó, um vídeo no YouTube, tá? Muitas imagens, muitos textos. Tem vídeo gravado pelo professor conteudista, tá? Clique no ícone e observe, ó, tá vendo? Então, é um conteúdo também. Só que o conteúdo da aula 1, ele complementa o capítulo 1 do livro didático, entendeu? E assim vai por diante, tá? Dentro de cada um dos circuitos também tem, além das aulas, uma avaliação para vocês fazerem, que são as avaliações de múltipla escolha, dentro dos circuitos inicial, intermediário e final, tá? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é aqui que eu vou dar a dica, né, de ouro para o bom desempenho de vocês, nas disciplinas regulares, tá? Então vamos lá. Para você conseguir passar direto, você precisa somar 60 pontos, e isso tem que ser feito dentro de 4 semanas. 4 semanas equivalem a 28 dias. Aí eu arredondo jogando para cima e digo que em 30 dias você tem que concluir a matéria. Se não conseguir os 60 pontos, aí você vai ter mais uma semana para acessar e fazer a prova final. Então, se a gente trabalha com 4 semanas, a gente precisa dividir esses estudos por semana. Como é que vai ficar? Primeira semana de aula, abriu a disciplina, sempre abre numa terça-feira. Raramente abre em outra data. Pode acontecer outro dia, né? Mas pode acontecer, mas é um caso raro. Primeira semana de aula, lá na terça-feira, começou. Primeira semana, o que você tem que fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático. Em seguida, vai clicar aqui no circuito inicial e vai estudar o conteúdo da aula 1 e da aula 2. Terminou? Aí você corre para cá e clica em avaliação do circuito inicial e responde as questões de múltipla escolha, da avaliação do circuito inicial. Qual é o conteúdo que vai ser cobrado lá? Exatamente o que você acabou de estudar. Capítulo 1 e 2 do livro didático e o conteúdo da aula 1 e da aula 2 do circuito inicial. O conteúdo da aula 1 complementa o capítulo 1 do livro didático. O conteúdo da aula 2 complementa o capítulo 2 do livro didático. E aí, quando você, dentro de uma semana, você estuda os 2 capítulos do livro didático, os 2 primeiros, e estuda o circuito inicial, aula 1 e aula 2, você vai estar com
com, com as informações bem fresquinhas na sua mente e já estará muito apto para poder responder essas questões de múltipla escolha. Qual é a chance que você vai ter para gabaritar? É uma chance bem alta, tá? Na segunda semana, você vai fazer a mesma coisa. Você vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro didático. Em seguida, vai clicar no circuito intermediário, vai estudar a aula 3 e a aula 4. E depois vai clicar aqui, ó, avaliação do circuito intermediário. Aí você responde as perguntas lá. Terceira semana, mesma coisa. Capítulo 5, capítulo 6 do livro didático. Circuito final, aula 5 e aula 6. E em seguida, a avaliação do circuito final. Respondo lá as perguntas. No meio disso tudo, vai aparecer aqui, ó, o fórum temático. Clica nele novamente. Fórum temático é muito padrão. É dado um texto e abaixo o comando, o que você tem que fazer. Nesse nosso caso de TGA, ele pede para você responder essas 3 perguntas aqui, emitindo sua opinião. Para responder, você vai clicar no link responder, que está logo abaixo do enunciado da questão do fórum temático. Vai enumerar a primeira e responder. Vai enumerar a segunda e responder. E a terceira também. Por que precisa enumerar? Só para eu saber que você está respondendo a primeira questão, segunda e terceira. Não precisa copiar e colar as perguntas, porque elas já estão lá em cima. Não precisa colocar o seu nome, porque quando você posta, já aparece o seu nome automaticamente, tá? Terminou de escrever, vem aqui embaixo e clique em enviar mensagem ao fórum, tá? É isso que você vai fazer, já está aberto, já está disponível, tenham cuidado que tem prazo, tá? Vai ficar faltando uma atividade, que é a atividade que você vai fazer na última semana, na quarta semana, que é o circuito integrador. Você vai reler o seu livro didático, vai fazer uma releitura dos circuitos inicial, intermediário e final, pelo menos os pontos que vocês acham mais importantes. Isso na quarta semana. Feito isso, aí você vai lá, clica no circuito integrador, clica em circuito integrador novamente. Vocês terão 2 questões discursivas para poder fazer. Só tem uma tentativa, tá? Por isso que é importante fazer uma releitura do conteúdo na quarta semana. Você vai estar apto para responder tranquilamente e encerrar. E aguardar a nossa correção, tá? Percebeu que em 4 semanas você consegue, de forma dividida, equilibrada, né? Estudar, né? Qual é o erro de uma parte dos alunos? Um pouco daquilo que eu falei anteriormente. Deixa tudo para a última hora. Eu tenho tempo. Aí não dá certo. Normalmente não dá certo. O aluno fica para a prova final. Então você não precisa fazer dessa forma, tá? Bom, isso você vai poder fazer para todas as disciplinas regulares. Disciplina semestral é um pouco diferente porque ela dura bem mais, né? Dura em torno de aproximadamente 6 meses, tá? É, no caso de TGA, como começou a aula no dia 14, ou seja, nós começamos agora a terceira semana de TGA, né? Então, assim, quem já começou a fazer, beleza. Tenta chegar, né? Começamos agora a terceira semana. Já tenta fechar nessa semana o seu circuito final, que é o conteúdo da aula 5, da aula 6, capítulo 5, capítulo 6 do livro didático. Quem não fez nada ou fez apenas uma ou outra questão, dá uma acelerada, mas faça a divisão dessa forma. Estude o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático e vai lá no circuito inicial e estude a aula 1 e a aula 2 e já responda. Você tem que estudar assim,
Porque dessa forma você vai conseguir, pelo menos assim, aumenta a chance e aumenta bem a chance de você ter sucesso, tá? Essa é a dica que eu dou. Para finalizar, tá? Tem aqui a pesquisa de opinião da CPA que vocês já podem participar. Eu peço que vocês participem porque isso ajuda muito a nossa instituição a melhorar a nossa própria instituição para todos, para nós professores, para vocês alunos. Ali vocês podem mencionar professores, elogiar, fazer alguma crítica e responder, claro, as perguntas que são objetivas, mas que são muito importantes para todos nós, tá bom? Essa é a apresentação da estrutura da disciplina de TGA, tá? E essa estrutura ela vai ser extremamente útil para a vida acadêmica de vocês, tá? Eu vou pausar aqui a minha apresentação. Enquanto eu bebo um pouquinho da minha água, eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, se gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Por favor, fiquem à vontade. Ninguém? Zero? Zero perguntas? Tá bom. Eu vou. A Sheila está comentando aqui que gostou da dica. Legal, Sheila. Show de bola. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou então já caminhar aqui para encerrar. Esse primeiro encontro é um encontro bem rapidinho mesmo, muita exposição do que é a estrutura, uma pincelada aqui na estrutura do portal. Eu vou compartilhar com vocês essa gravação em breve. Vou compartilhar também com vocês a aula que a professora Denise sempre dá sobre a estrutura do portal. Isso vai ajudar vocês, tá? Ah, mas o mais importante nesse primeiro momento é que vocês tenham já uma noção sobre a estrutura da sua disciplina, tá? É, Antes da gente encerrar, eu só preciso comentar que na próxima segunda-feira nós teremos mais um encontro, e vai ser o último. E esse encontro vai ser uma aula normal, tá? Vai ser conteúdo. E eu vou conceder ponto extra para os alunos que participarem da aula da próxima semana, próxima segunda-feira. Eu vou enviar nos próximos dias um e-mail para vocês e vou postar no portal também, no Fórum Informações Gerais, a data e o horário. Provavelmente, segunda-feira, praticamente certo, no mesmo horário. Mas eu vou oficializar isso por e-mail para vocês, tá? A gravação, sim, vai ficar disponível dentro do portal, na sala de TGA, tá, Aline? Lá no Fórum de Informações Gerais. Aí, quando eu conseguir disponibilizar, eu vou mandar um e-mail para vocês informando. Pessoal, eu já disponibilizei a gravação. Tá lá no Fórum de Informações Gerais, tá bom? E por último, vou pedir para vocês abrirem a câmera rapidinho, só para a gente poder tirar uma foto bem bonita para registrar este momento. Vamos lá. Quem puder abrir, quem não puder também, abra, por favor. Brincadeira, quem não puder eu entendo, mas quem puder, né? Quem não puder, faça só um esforço. A Sheila tá no ônibus, Sheila. É isso? Olha só, aluna aplicada. Show de bola. Cada um no seu contexto, né? Quem pode estar em casa, está em casa. Tem gente que está no trabalho. Mas vamos lá. Todo mundo fazendo X bem rapidinho? Ah, maravilha. Já vou compartilhar com vocês, ó. Vou botar aqui no chat para vocês. Olha como é que ficou. Deixa eu parar aqui a gravação agora. Só um segundo. Beleza. Enquanto ele está